mais uma vez com você, O Que Não Fazer em Vendas. Sim, nosso podcast semanal falando sobre vendas modernas, falando sobre vendas produtivas para você e para sua empresa. 34º episódio da segunda temporada e vamos chegando cada vez mais longe, não é, meu amigo Luiz? Mais do que a gente até imaginava. Não é? Olha só, você que quando você está começando um projeto, você acha que tudo é muito difícil. E a gente está aqui no 34º episódio da nossa segunda temporada. E a gente também nem imaginou que a gente conseguiria fazer 34 episódios e episódios de 1 hora com convidados. Olha que coisa legal. Então serve de inspiração para você também. Faça o seu projeto, vai dar certo. Um dia a gente vai lançar um livro, né? Podcast, é só começar. É só começar. É um passo de cada vez. Estamos a 34 episódios, que bacana. É isso aí, para você que tem acompanhado O Que Não Fazer em Vendas, estamos semanalmente aqui na Vesa TV, vesatv.com.br, com episódios inéditos às terças-feiras, às 21h30. Agora, lógico, né, chegando para o final do ano, vamos também ter ali, logo ali na frente, ali nos períodos de Réveillon, né, de Natal e Réveillon, melhores trechos do ano para apresentar para vocês, e é um grande barato. E é lógico, né, Luiz, o projeto O Que Não Fazer em Vendas 2025 está aberto, não é isso? Estamos esperando você para fazer parte desse nosso projeto aqui, seja como patrocinador, seja um pedaço desse episódio destinado a um conteúdo para a tua empresa, seja através daquele bom e velho merchan, e por que não? É isso aí. Nós temos aqui um público que está esperando a tua marca aparecer aqui. Exatamente, a gente sabe o quanto a produção de podcast, ela não está envelhecendo, né? Podcast é uma tendência que um dia vai cair. Não caiu. Não. E até hoje realmente é um meio fácil de produzir conteúdo, de você trazer os seus executivos, suas executivas, seus clientes para bater papo sobre vendas e colocar a tua marca nesse processo também. Procure a gente para falar sobre isso e procure a gente onde, Luiz? Onde acha Luiz Schmidt nas redes sociais? É fácil, só o sobrenome que é um pouco difícil, mas eu vou soletrar para você. Luiz com Z, SCHIMITD, Luiz Schmidt, você me acha no Instagram, você me acha no LinkedIn, você me acha no TikTok. Olha que coisa. Tô lá, é só procurar, tá aí. É isso aí. E você me acha como Hugo Palestrando no LinkedIn, Hugo Palestrando no Instagram. É só chamar lá a gente. Poxa, estou interessado em conhecer o programa de parceria, o programa de patrocínio de vocês. Estou interessado em levar minha marca para dentro do Que Não Fazer em Vendas. Logo mais ali na frente eu ia falar, estou interessado em levar Luiz e Hugo e Luiz como palestrantes, como trainers, como consultores para a minha empresa. É só falar com a gente monta um pacote e vamos aí levando todo esse conhecimento do Que Não Fazer em Vendas para dentro da sua empresa. É isso, Luiz? É isso, mas o que a gente vai falar nesse nosso episódio número 34? Rapaz, olha só, essa é uma daquelas empresas, o Luiz vai apresentar ali com um pouco mais de calma e prudência, mas essa é daquelas empresas que a gente há anos vê no mercado, usa, gosta, enxerga a jornada dela como uma jornada muito bacana de crescimento num mercado que é extremamente necessário. Então, nesse momento, eu só falei, não falei nada para o Luiz poder apresentar o nosso convidado. Eu vou contar uma história, né? Quando teve uma pessoa dentro dessa empresa, ela me chamou no Instagram. E aí eu fiquei, não. Aí eu falei, você é de lá mesmo? Sou. Eu falei, não acredito. E aí depois fizemos amizade, teve a oportunidade de fazer alguns conteúdos. E a pessoa que eu estou trazendo aqui hoje, eu já tive a oportunidade de gravar um conteúdo, ou 2 conteúdos com ela. Depois a gente se encontrou presencialmente. E aí eu tenho o maior prazer de me chamar, já tenho intimidade para chamar de amigo. O Diego Minoni, CMO da Pluga. É uma empresa que a gente conhece, que a gente usa. Mas olha que coisa legal. Ele é carioca. Ele gosta de viajar. Ele gosta de algumas comidinhas muito bacanas e diferentes. Olha só. Ele gosta de cachorro. Ele gosta de planta. E tem uma curiosidade. Ele é alto pra caramba, você tá cara. A primeira vez que eu vi ele, eu olhei pra cima e falei, nossa, você não sabia que você era desse tamanho? Diego, é um prazer enorme você estar aqui com a gente, cara. Seja muito bem-vindo. Obrigado demais pelo teu tempo, pela tua energia, pela disponibilidade. Poxa, imagina, eu que agradeço pelo convite, pessoal. Fico feliz aí de vocês usarem a Pluga há tanto tempo, conhecerem a Pluga há tanto tempo também. E só pra quem ficou curiosa aí com a minha altura, realmente eu sou muito alto. Tenho 1,90 m aí de altura. E costuma ser uma surpresa quando as pessoas me veem pessoalmente mesmo. Muito bom, muito bom. Diegão, obrigado demais aí pelo teu tempo. Eu sei que a tua agenda é bastante corrida. Mas é claro, para o nosso público aqui, alguns até conhecem, mas não sabem como utiliza e tudo mais. Mas antes de qualquer coisa, vamos lá, quem é o Diego na fila do pão?
Eu adoro essa pergunta. Legal, acho que essa apresentação ela foi bem completa, assim, falamos até da minha altura aí, né? Mas legal. Bem, eu sou head de marketing aqui da Pluga, respondo pelo time de marketing, obviamente troco ali com o time com vendas, com atendimento, tudo para garantir uma boa experiência para os nossos usuários. E a Pluga é uma plataforma de automação, de integração entre ferramentas, na verdade, que permite com que o usuário, com que você, pessoa, faça automações sem precisar ter conhecimento técnico ou precisar de ajuda de um programador, nada do tipo. Através da plataforma, de forma bastante intuitiva, você consegue criar essas integrações e bem fácil. Boa. E como que você chegou até a Pluga? Eu já te conheço há alguns anos, né, da Pluga, acho que a gente gravou conteúdo já uns 1 ano e pouco, 2 anos atrás. Mas qual foi a sua trajetória? Que você também participou de outras empresas e tal. Mas como que você chegou? Como é que foi essa chegada? Legal, bacana. Bem, eu sou quase um dos fundadores aqui da Pluga também. A Pluga ela existe há 9 anos, eu tô nela 7, quase 8. Olha que legal. Cheguei quando tudo era mato, né? E o legal de quando você começa numa empresa pequena é que você tem a oportunidade de experimentar muitos dos processos. Então eu cheguei para tocar o marketing da Pluga, só que quando você está tocando o marketing de uma empresa de 4, 5 pessoas ali, você toca marketing, você toca atendimento, você toca vendas, você inicia a maioria dos processos. Então é muita faca na caveira, assim, muita coisa para fazer, para resolver, ali muita coisa para aprender, você aprende errando também o tempo todo, mas no final sai com alguns aprendizados. Então, cheguei na Pluga muito para tocar o marketing ali no início, principalmente a estratégia de inbound, e aí com o tempo eu fui tocando vendas, fui fazendo um pouco de atendimento também, e aí depois volto estruturando, né, algumas áreas, depois eu volto para o marketing, para poder realmente ficar dedicado ali full time nas estratégias de crescimento, como que a gente adotaria para a Pluga. Antes da Pluga eu também trabalhei em algumas startups, então já tinha vivência ali da correria de startup, de a necessidade de resolução rápida, e aí isso me deu bastante bagagem até para chegar numa empresa de 4 pessoas, 5 pessoas e conseguir ter essa velocidade, ter essa dinamicidade. Legal. E só para ter uma noção, uma dinâmica ali, uma proporção hoje da Pluga, claro que com números que você puder abrir e tal, mas hoje quantos clientes são atendidos? Qual é o tamanho dessa empresa? Só para as pessoas terem um pouco de noção. Legal. Hoje na Pluga, mais de 12 mil pessoas usam, 12 mil empresas, na verdade, usam a Pluga. Legal. De pessoas, o número pode escalar mais, né? Pode ser um pouco maior, porque várias pessoas de uma empresa podem usar a Pluga. Hoje, e a Pluga ela é o freemium, né? Então, parte dessas pessoas usam a Pluga de forma gratuita. E quando eu falo de 12 mil empresas, são 12 mil empresas ativas, tá? Olha, que tem automações ativas, com processos sendo automatizados, rodando ali. Legal. Se for contar com pessoas que já criaram conta, já usaram em algum momento, e aí pararam de usar, ou então estão com automatizações pausadas, enfim, aí esse número cresce bastante. É um número útil, né? Do ponto de vista de negócio, é um número útil, 12 mil empresas, então, né? Bem expressivo, bem expressivo. É uma empresa que boa parte das pessoas que estão agora fazendo algum tipo de marketing, usando ferramentas de marketing, usando ferramentas de CRM, começa a ver a necessidade de uma conexão. Então, uma empresa como a Pluga ela é muito importante porque a gente tem alguns processos que do ponto de vista de uma ferramenta não faz sentido, do ponto de vista de outra não faz sentido, mas para nós, enquanto negócio, precisa que essas informações trafeguem de um lugar para o outro. Então, a Pluga ela é super importante. Muitas empresas elas nem sabem que elas estão usando porque às vezes o cliente está usando para fazer. Então, elas acabam sendo parte desse processo e a gente acaba conhecendo a Pluga muitas vezes porque eu recebo um e-mail, eu recebo uma informação que vem através dela. Então, do ponto de vista de notoriedade de mercado, a Pluga ela é super grande, muito conhecida mesmo. E aí, é claro, quando a gente fala de automação, Hugo, tem um primeiro ponto, né? Exige uma capacidade intelectual do cliente para entender e saber como fazer. É isso aí. E aí, Diego, uma pergunta que eu preciso fazer para você é o seguinte: quais são os desafios, por exemplo, que vocês enfrentam para educar o teu cliente? Porque eu vejo que vocês postam muito conteúdo, mas ainda assim, a automação parece uma coisa meio mística, é quase que um programador JavaScript, né? E, cara, não é assim. A Pluga é muito mais simples, mas do ponto de vista de educação de cliente, quais são os desafios e como vocês têm feito para educar esses clientes? Legal. Essa
de fato, assim, uma parte bastante desafiadora, porque é comum que o usuário pense que, putz, para eu fazer a palavra integração, automação, elas assustam um pouco, Sim. né? Ainda assusta, né? Ainda assusta um pouco, principalmente a automação. A pessoa associa logo a vou precisar é, de um programador, vou precisar ter um conhecimento sobre APIs, sobre JavaScript, vou precisar ter conhecimentos muito técnicos. E aí, muito parte do nosso trabalho é mostrar, exibir mais como funciona a plataforma. Então a gente grava muito vídeo tutorial com compartilhamento de tela. A gente faz muito quando escreve artigos, né? A gente faz questão de colocar bastante imagens dentro desses artigos para poder exemplificar, para poder mostrar para a pessoa que ela não precisa, que ela não vai lidar com nenhum código, que ela não vai lidar com nenhum colchetes, parênteses, nada do tipo ali, que ela vai, que ela vai realmente em cliques ali segurando o mouse e conseguir criar a automação dela, puxando uma informação de um lado para o outro de forma bem mais fácil, bem mais intuitiva. Mas com certeza esse é um desafio que a gente tem, né, de educar o mercado e não só de como usar a nossa plataforma e de desmistificar a nossa plataforma falando que ela não é um bicho de 7 cabeças, que ela não é a ciência de foguete, mas também explicando que integração não precisa ser isso, que a automação pode ser algo muito mais fácil, muito mais simples do que a gente pensa. Hoje em dia até brinco aqui com o pessoal que, na minha visão, a automação ela já está entrando um pouco mais na vida das pessoas, né? Principalmente com essas ferramentas como Alexa, Google Home e tal. Putz, eu pensei na Alexa, mas eu falei, acho que eu vou falar uma besteira gigante, mas parece que realmente faz muito sentido. Em casa a gente já tem coisas automatizáveis e agora a gente começa a pensar, por que não eu receber uma planilha mais mastigadinha? Então, realmente, você também sente essa automação residencial mudando um pouco o nosso perfil de pensamento? Total. Até porque você começa a entender melhor como que funciona o processo de automação, que ele precisa basicamente de duas coisas, de um gatilho e de uma ação. Então ele precisa ser gatilhado para gerar uma ação, uma reação ali no outro lado. Então, tô até com receio aqui de falar muito porque a minha tá aqui do lado. Eu chamo ela de Alexandra quando eu não quero que ela comece a falar, tá? Hoje eu fui mandar uma mensagem para minha esposa, ela começou a falar, mas veio um fio na espinha. Meu Deus do céu, que eu achei que era uma assombração. Isso quando não vai um amigo em casa, ele coloca ela para tocar 4 horas da manhã, eu desço correndo achando que tem alguma coisa acontecendo na minha casa. Mas é isso que faz a gente se relacionar com a automação, mesmo que de uma maneira mais de brincadeira e tal, faz a gente entender que a automação pode ser simples, pode ser até divertido, né? Diego, hoje quais são as 2, 3 tipos de integração que mais são assim, aquele cara que é clássico na vida da Pluga e vocês veem muita gente fazendo? Legal. Bem, aqui na Pluga a gente usa automação para basicamente tudo, né? Então tudo a gente começa fazendo pensando, cara, minto. Tudo a gente faz e depois pensa como eu posso automatizar esse processo. E aí por que eu me corrigi aqui antes de falar tudo a gente primeiro faz? Porque a gente tem que fazer o processo manual, entender como que ele funciona, é uma etapa fundamental para que você consiga depois automatizar e otimizar teu tempo. Opa, peraí. Repete isso aí. Isso daí tem que ser aquele recortezinho top, porque verdade, isso é um conhecimento mais do que valioso. Então vamos lá, Diego, como que funciona esse processo de criação e automação do processo? Legal. Bem, uma coisa que a gente comenta muito aqui na Pluga é que a primeira etapa para você automatizar um processo é não automatizá-la, é fazê-la de forma manual, entender como que funciona esse processo na raiz, fazer os ajustes necessários para depois automatizar e otimizar o seu tempo. Por que a gente fala muito isso? Porque é muito comum a pessoa, as empresas, enfim, tá rolando esse boom, né, de integrações, de automação, vamos automatizar tudo e etc. E aí você acaba perdendo a humanização das coisas. Então a gente primeiro humaniza esse processo, entende como que ele funciona de ponta a ponta, identifica falhas, pontos de melhoria, deixou redondo, depois a gente vai automatizar, vai otimizar esse processo com automação. Então essa é uma etapa central e fundamental que a gente enxerga aqui na Pluga para poder automatizar diversos processos. Hoje aqui na Pluga a gente tem mais de 100 automatizações criadas dentro da nossa plataforma só para a gente. Então a gente automatiza financeiro, a gente automatiza marketing, a gente automatiza vendas, a gente faz essa automação para tudo. Mas sempre se preocupando em como não perder essa humanização também.
Muito bem. E quando a gente fala dos clientes, desses 12 mil clientes, quais são os tipos de gatilho, quais são os tipos de sistemas que eles mais integram, que eles mais usam a Pluga para integrar dentro das suas empresas? Legal. Cara, essa é uma pergunta bem curiosa. Hoje, de longe, que eu enxergo são integrações com planilhas. As pessoas gostam ainda, usam bastante planilhas. Eu, particularmente, uso bastante também. Então, aquele trabalho de ficar pegando a informação de um lado, mandando para o outro, inserindo lá na planilha de forma manual, ou exportando e importando para poder criar relatórios, dashs, são atividades bastante utilizadas pelos nossos usuários. Integração entre marketing e vendas também, então Essa é pegar as clássica. oportunidades. Essa é um clássico, né? Pegar informações de um sistema de RP, ou então mesmo de uma ferramenta de geração de lead, e mandar para um CRM também é fundamental e clássico, porque gera mais velocidade para o time de vendas entrar em contato rápido, né, com esses potenciais clientes e fazer uma conversão maior, e é muito importante essa velocidade, né? Então essa é uma automação bem clássica. E, na verdade, todo esse processo, né, de vendas, pegar a oportunidade, pegar aquele lead, mandar para uma ferramenta de CRM, para uma ferramenta de automação de marketing, depois pegar esses leads que foram convertidos e mandar para um sistema de RP para cadastrar esse cliente ali no RP e o financeiro poder tocar o restante da venda, ou mesmo gerar o contrato de forma automática. Então vai se ampliando muito esse leque. Eu costumo dizer até que na Pluga a gente é como se fossem pecinhas de Legos. E aí você vai juntando essas pecinhas de Lego uma na outra e vai montando sua obra de arte ali, né? Boa. Então as integrações elas fazem isso. Você vai conectando uma ferramenta na outra até sair alguma coisa, putz, incrível, muito diferente, talvez, que nenhuma outra empresa tenha usado. Quando eu entro assim, para conversar com o cliente, para entender os casos de uso, sempre tem uma surpresa, um campo legal que ele usa de diferente, Boa. uma integração muito específica que eles usam de diferente. Muito bom. E aqui a gente traz uma questão, né, Luiz, que é o seguinte. Olha, primeira coisa, quando você fala assim, primeiro cria o processo manualmente, testa, valida, humaniza, porque uma coisa que eu percebo muito nas empresas, que elas pegam um processo que já não rodava muito bem, Sim. sem automatizar. Sim. E já vai lá e automatiza. Agora eu vou denunciar a idade aqui, tá, Diego? Vou denunciar a idade aqui. Lá nos idos de 95, 96, quando eu comecei a trabalhar, sabe com esse tipo de coisa? Sim. E a gente falava de uma um negócio que era automação do caos. Automação do caos, boa. Porque foi uma época que foi um primeiro tiro ali de processos manuais que foram automatizados, porque quando você pega ali virada dos anos 90 para os anos 2000, você teve uma explosão do uso de RPs, inclusive, né? E a gente falava assim, cara, quanta coisa que já era ruim no papel, e aí fica pior quando você faz a coisa ruim em velocidade. Sim. Entendeu? Que é o conceito de automação do caos. E isso continua sendo um ponto de atenção, né, Diego? De falar assim, gente, presta atenção, né? Primeiro valida, e principalmente hoje, quando você pega assim, comunicação em vários canais diferentes, pessoas utilizando vários sistemas diferentes, primeiro valida se o processo é eficiente sem automação. Depois você parte para o ponto de automação. Acho que é realmente uma sacada. Mas eu quero fazer necessária. uma outra pergunta. Diegão, qual foi a automação mais diferente que você já viu? Porque você perguntou do que é mais comum, né? Mas qual que foi a mais diferente, assim? Só pra gente ter uma noção, às vezes até do que é possível. Boa. E a gente ainda não viu. Mas qual foi a mais diferente que você já viu aí na tua atuação? Nossa, agora puxar de memória vai ser um desafio, mas teve uma que chamou muito minha atenção, que tem tudo a ver com vendas, né? Que foi uma agência que eu utilizava aqui na Pluga para geração de contrato. No geral, quando a gente vê as integrações, como que a Pluga é bastante fácil, bastante intuitiva de você criar a integração, você fica muito com aquela sensação de, quando você vê, de, putz, por que eu não pensei nisso antes? Por que eu já não faço dessa forma, né? Muito bom. Então, então teve uma automação que basicamente a pessoa pegava um contrato assinado, na verdade ele tinha algumas automações, e aí na Pluga você consegue criar fluxos
inteiros automáticos a partir de um gatilho disparado. Então, primeiro, na conta dessa pessoa, tinha um fluxo de vendas, de geração de lead ali que mandava para o CRM dele. Depois, ele tinha uma outra automação de quando uma oportunidade chegava em determinada etapa do funil, gerava o contrato automaticamente e enviava esse contrato para o cliente. E uma vez que esse contrato fosse assinado, essa oportunidade automaticamente era marcada como venda. Então ele tinha um processo ali, e aí de novo, para ele automatizar esse processo, ele testou muito. Testou muito qual etapa do funil esse contrato devia ser enviado, para poder só enviar para essa etapa quando já tivesse tudo acertado ali com o cliente, para o cliente não receber uma proposta, um contrato sem nenhuma ou com informações faltando, ou sem contexto ali, né? Então ele automatizou. Eu achei interessante essa automação de um processo de contrato que costuma ser um pouco oneroso, né? Com muito vai e volta, revisão e tal. E ele conseguiu automatizar e otimizar bastante o tempo dele ali para isso. Então essa foi uma automação que chamou bastante a minha atenção. Mas se for puxar aqui da Pluga, tem algumas que às vezes até demoro para entender, sabe? Como que a pessoa chegou nisso aqui? Aí você tá com o cliente, vou conversar e aí faz todo sentido pro negócio dele. É que tem uma parte da Pluga que é principalmente para automação de tarefas. E aí é muito mais diferente, porque quando a gente fala de CRM e vendas, fica muito mais normal pra gente. Ganha um negócio, manda informação. Perde um negócio, manda informação. Muda o card de uma etapa para outra e dispare algum e-mail ou dispare uma mensagem. É muito mais lógico, mas quando você entra, por exemplo, numa conexão do Pluga com um Notion, que é automação de tarefa, um Pluga com um Asana, cara, você tem automações diversas. Aí dali você gera outro gatilho. Então você imagina que eu posso criar uma ata, por exemplo, de uma reunião com base em uma conexão com outro aplicativo. Então aí que acho que nasce, por exemplo, quando a gente fala muito de máquina de vendas e tudo mais, o que é um conceito que eu coloco muita prudência ao colocar isso em pauta, mas automação de uma maneira em geral nasce por conta até dessas questões, de você olhar o processo que está fora até da nossa visão e ver como que eu posso fazer com que isso seja mais inteligente, mais comum. E aí, Diego, o que eu ia perguntar também é o seguinte, a gente vê muita inteligência artificial sendo colocada em muito processo, né? Como que está sendo o uso e o efeito da IA para vocês como Pluga e o pensamento sobre isso? Qual que está sendo a interferência da IA no dia a dia de vocês? Legal. No dia a dia a gente já tem experimentado bastante a utilização de inteligências artificiais, principalmente para processos internos. Hoje a gente ainda não tem aplicado inteligência artificial para os clientes, como frente para os clientes, ali no atendimento, vendas, etc. Muito porque a gente está experimentando, humanizando e educando antes de colocar de forma automatizada também. Dentro da Pluga, né, a gente tem processos um pouco, não processos complexos, mas a gente está falando de API, a gente está falando de integração de um tema super tenso para o usuário, e a gente tem um receio de colocar uma inteligência artificial para explicar algo que uma máquina vai explicar, né? Então ela pode chegar num contexto mais técnico ali. E aí, muito do nosso trabalho aqui é desmistificar isso, é tornar essa leitura mais simples. Então a gente usa inteligência artificial muito no nosso dia a dia. A gente acessa as inteligências artificiais para tirar dúvidas até internas nossas, além de processos nossos aqui dentro do marketing, dentro do atendimento, dentro de vendas, às vezes para ajudar a redigir o e-mail, às vezes para revisar um conteúdo que a gente vai postar em alguma plataforma. Então a gente já utiliza bastante, nosso time de tecnologia já utiliza bastante também, mas ali no front com o cliente ainda são humanos falando, né? A gente ainda tem essa preocupação de colocar seres humanos para trocar. Boa. E é uma característica muito... a Pluga, você percebe que ela é uma empresa muito humana, sabe? Então, a cada pessoa que você se conecta ali, você percebe que é um ser humano, que ele vai te falar de um jeito diferente, tem sempre um quê carinhoso
dentro dessas pessoas que elas estão conversando com você. E eu percebi porque eu já tive acesso a mais de uma pessoa lá dentro e a percepção é mais ou menos a mesma. Ela se torna amiga em pouco tempo, porque ela vai conectar com você. E não é, Diego? É isso, cara. Você se torna amigo da pessoa em muito pouco tempo, porque ela vai numa questão mais de ajudar, mais emocional. Então isso é muito bacana. Hoje, Diegão, a empresa, a Pluga, ela é uma empresa que ela tem com uma capacidade exponencial gigantesca, né? E vocês estão presentes hoje Brasil, mas tem algum plano de mudar de país, alguma coisa que você possa falar pra gente assim? Legal, bacana. Acho que até conecta bastante com a pergunta de inteligência artificial. Opa. A gente está, nesse momento, experimentando a internacionalização da Pluga. Olha. A gente já traduziu todo o nosso Que site, legal. toda a nossa plataforma, inclusive usando inteligência artificial. Boa. A gente usou nosso amigo aí, GPT, para tradução do nosso produto, obviamente passando depois pela revisão de um ser humano. Então a gente está nesse momento já fazendo esses primeiros experimentos aí na gringa, lá fora, para poder ver como que vai se comportar, tirar aprendizados e tudo mais. Porque o fato é que a Pluga, por ser uma ferramenta online, né, um software online, um SaaS, não tem uma barreira geográfica. A única barreira que a gente tem é de idioma. E se hoje já existem ferramentas que podem nos ajudar com isso, não tem por que a gente ficar nessa barreira, né? Então a gente está nesse momento experimentando a internacionalização. É bem recente, tem poucos meses que a gente começou a expandir o nosso mercado. E a gente tem muito uma cultura aqui na Pluga de primeiro tirar aprendizados para depois aumentar investimento, automatizar, enfim, expandir aí o mercado. Então a gente está muito numa fase de colocar a Pluga lá fora, conversar com primeiros usuários, primeiros clientes, identificar pontos de melhorias, dúvidas, para poder expandir isso. Muito bom, e até porque assim, né, a tecnologia é meio, né, e ela pode ser utilizada em diferentes contextos. Por exemplo, quando a gente pensa em cultura, podem ser utilizados de forma completamente diferente. Né? Gente, do jeito que o brasileiro usa, vai ser utilizado na Europa também. Muito pelo contrário, você tem contextos completamente diferentes onde pode ser útil. E é esse aprendizado inicial que fundamenta. E no final das contas, é assim que a gente escala negócio, né, Diego? Então é muito aprendizado para depois para escalar na direção correta, né? E eu percebo também que uma ferramenta como a Pluga, por exemplo, se você pega uma empresa que ela tem uma matriz fora do país, ou em algumas outras, né, as empresas já internacionais, uma ferramenta como essa melhora o processo interno da empresa, porque às vezes ela está em um país, ela usa um negócio, no outro ela usa outro. Você pega uma empresa, por exemplo, que fundiu com outra empresa. E, cara, é necessário ter um sistema como a Pluga, porque senão, cara, como é que a gente vai trocar o seu sistema que estava num ERP, o meu está em outro, e a gente tem que consolidar uma base financeira para tomar uma decisão estratégica. Então é necessário, por isso que eu até veio esse insight de perguntar sobre algum tipo de internacionalização. Mas olhando para o mercado Brasil hoje, quais os desafios que vocês mais enfrentam? Porque a gente falou de um que é capacidade da pessoa saber que ela consegue fazer aquilo. Qual seria um outro desafio que você também coloca, e quem sabe até para o nosso público aqui, para ajudar eles cara, é possível e tudo mais, mas quais os desafios que hoje, não só a Pluga, mas a automação em si enfrenta no Brasil? Legal. Cara, eu acho que você até é um pouco repetitivo aqui, mas esse ponto de educação é realmente o mais gritante, assim, as pessoas entenderem que elas podem automatizar processos. As pessoas ainda ficam muito no exportar e importar dados de um lado para o outro, fazer esse trabalho manual. Eu acho que é ter o pensamento de como que eu posso automatizar isso daqui, identificar que ela está fazendo aquilo muitas vezes no dia. E esse é até um ponto que, trazendo um pouco o lado da automação, né, da internacionalização, perdão, essa comparação cultural que a gente tem, primeiro que é muito claro, por exemplo, para o americano, que ele ganha por hora. O brasileiro não. Ele entende a jornada de trabalho dele ali como um salário mensal. Ele não tem tanta visualização de que ele está ganhando por hora, que a hora dele vale um tempo. Então isso, por que lá fora, nos Estados Unidos, na Europa e etc., as pessoas têm uma visualização já,
de automação mais fácil, né? O mercado está mais educado. Não é querendo fazer viralatismo nem nada do tipo aqui, mas é muito. Eu enxergo muito por conta dessa visualização que o meu tempo, a minha hora, vale dinheiro. Então, se eu invisto o meu tempo, gasto o meu tempo fazendo 10 vezes a mesma coisa, cara, eu poderia fazer uma outra parada mais estratégica para poder me desenvolver, para poder alcançar resultados maiores e melhores. Então, eu enxergo muito isso, que lá fora as pessoas são mais educadas em relação à automação por conta disso, por conta dessa facilidade da visualização do valor do tempo delas, enquanto no Brasil a gente tem uma visualização diferente. E aí, um desafio é fazer essas pessoas enxergarem que, olha, seu tempo vale dinheiro, você fazer esse processo 10 vezes na semana, você não está investindo, você está perdendo tempo. Investimento seria você tentar otimizar esse processo para fazer outras coisas mais estratégicas para o seu negócio. E aí eu falo isso desde para um empreendedor que está começando uma empresa, então um empreendedor que já está há um tempo numa empresa, ou mesmo para um funcionário que quer crescer na carreira dele, quer alcançar novos patamares, um vendedor que quer vender mais. Então identificar quais são os processos que você realiza no dia a dia, mapear quais são os mais repetitivos, quais estão dando certo, né, que você repete sempre porque dá certo, para tentar automatizar. Boa, boa. Luiz, não sei se estamos no momento de dar uma olhada, fazer algumas perguntas sobre o processo de vendas da Pluga. Boa, eu não tinha colocado aqui, mas legal. É isso, Boa. Vamos nessa. Porque assim, quando a gente fala de... a Pluga foi uma das primeiras empresas a efetivamente usar um inbound marketing, que está passando por uma transição muito importante agora, como geração de leads. Né? Porque eu passei por isso. Eu fui impactado por campanha, fui impactado por conteúdo, converti em material rico, até chegar a consumir, né, a da Pluga. Hoje existe uma transformação muito grande. A gente sabe que a parte de cima do funil de marketing, né, Diego? Antes era muito fácil conseguir a primeira conversão de um lead. Hoje em dia está extremamente difícil. E a Pluga continua sendo uma empresa de SaaS, certo? Uma empresa de receita recorrente, de um ticket que é um ticket que cabe no bolso das empresas. Sim. Legal? Então, assim, hoje, nessa transformação do contexto de marketing, né? Vamos olhar para marketing primeiro. Quais são os principais desafios que você tem passado, que o time tem passado, com relação à geração dos leads cada vez mais conectados, com cada vez mais concorrentes, dentro desse inbound marketing que está sob investigação, o quanto dele ainda funciona hoje em dia? Como é que está esse processo para você de reposicionar ou de encontrar estratégias digitais que estejam funcionando nesse momento? Legal, acho que de quando eu entrei ali na Pluga, que era tudo mato, até hoje, as coisas mudaram bastante, né? Eu lembro que, putz, fazer um e-book, lead pra caramba. É isso aí. Fazer uma live, lead pra caramba, chuva de lead, né? E hoje em dia você faz um e-book e ninguém mais tem paciência para ler esse e-book. Você faz uma live de horas aí. Putz, até podcasts hoje em dia eu acho muito mais interessante, porque você tá ali no carro, você tá no banho, você tá correndo na academia, na esteira, você consegue ouvir. Diferente de uma live que você vai mostrar um painel, uma plataforma, exemplificar e etc. Isso já é um material que as pessoas querem consumir com mais velocidade, né? E eu particularmente culpo muito o TikTok por isso, e realmente vambora ser mais rápido, otimizar aí, geração TikTok, tudo em 1 minuto, vambora. Mas eu culpo não no lado ruim, tá? Então realmente as coisas mudaram bastante. Aqui na Pluga, no passado, a gente tinha muito papel de educar o mercado não só sobre automação, nosso desafio era um pouco maior, nosso desafio era até educar o mercado sobre ferramentas, explicar para um pequeno empreendedor o que é um RP, exemplos de RP, como funciona um RP, para depois explicar, olha, você pode automatizar isso. Te ensinei aqui a usar um RP, você contratou um RP, e agora eu vou te ensinar como automatizar esse processo, ou mesmo meios de pagamento, te ajudar a escolher esse meio de pagamento. Hoje em dia, ainda bem, o mercado está muito mais aquecido, essas empresas já estão se auto-explicando, então essas empresas, a gente já delegou essa atividade aí para essas
empresas, de explicar para que funciona um sistema, por que um meio de pagamento é melhor do que o outro e tal. Sim. E hoje a gente foca bastante na automação. E aí, trazendo um pouco mais do contexto de em que parte de automação a gente explica, a gente já vai mais aí para o meio do funil, que é explicar que, putz, integração entre sistemas, hoje em dia já tem um volume de buscas maior por isso. É um tipo de busca bem específica, é bem mais fundo de funil ali, mas é importante para a gente se posicionar nesse lugar de, olha, se você busca por integração, a resposta principal tem que ser a Pluga. Sim. Então a gente cria muito conteúdo em cima disso hoje. E aí eu entendo que você deve estar falando ali de muita coisa que é não só fundo de funil, mas é long tail, né? Então, assim, termos mais específicos, com nome de ferramentas mais específicas, com funcionalidades de integração mais específicas. Então, está muito mais, digamos assim, diversificada a busca quando a gente pensa do ponto de vista de SEO, né? Cara, você imagina o painel do Google Ads da Pluga, como é que é loucura, né, cara? Imagina o tanto de chave específica que eles têm na campanha para poder cair dentro do funil. Negócio louco. E quando a gente fala... desculpa, te cortei, perdão, Diego. Não, eu ia trazer só um ponto sobre isso, né? Porque hoje na Pluga são mais de 100 ferramentas que a gente conecta, muitas delas nacionais. E dessas 100 ferramentas que a gente conecta, a gente vai criando uma teia de aranha, né? Elas vão se conectando umas com as outras. Sim. E aí são mais de 10 mil integrações possíveis que a gente já mapeou, fora aquelas que a gente não mapeou. Então fazer SEO, fazer ads para todas elas é uma etapa do funil bastante grande pra gente, né? Bastante recheada. Então a gente tem bastante trabalho em cima dela. Boa. E em vendas? Gerei o lead, e eu tinha uma palestra que falava isso, né? Gerei o lead, e agora? Boa. Como é que vocês têm posicionado o time de vendas, ações de vendas? Porque eu entendo que Pluga muito da venda ali pode ser uma venda self-service, né? Ou self-service, né? Para falar inglês mais correto. Ou serve, que nem minha avó falava. Serve, né? Mas é claro que você tem um time de vendas, é um time que está atuando, terminando de aquecer esse lead, trazendo ele para o ponto de contratação. Como é que tem sido os desafios também para esse lead cada vez mais conectado, que hora ele entra pelo WhatsApp, hora ele entra pelas redes sociais, hora ele some. Como é que tem sido aí o desafio para vocês em vendas e para continuar escalando e movimentando a ferramenta? Legal. Primeiro que eu amo esse termo serve, minha avó também falava. Eu acho que era um acordo entre vós aí. Tinha um manual da avó, tinha que falar isso. Mas, bem, a Pluga... A nossa plataforma ela é bastante serve aí, self-service. O usuário ele entra, ele cria a conta dele, ele não precisa contatar alguma pessoa para poder criar a conta para experimentar. Então, por isso que ele consegue com muita facilidade, a qualquer momento, criar essa conta. E hoje o nosso time comercial ele é quase um atendimento 2.0. É até muito comum, através de atendimento, a gente fechar venda. A Pluga é um produto que ele mesmo vai se vendendo, a pessoa ela cria a integração ali, experimenta, e o time de vendas o time de atendimento entra muito de forma passiva para tirar dúvidas dos clientes quando eles têm alguma dúvida, e aí nesse momento a gente já identifica, putz, essa é uma pessoa que já assina Pluga, não assina Pluga, se ela não assina Pluga, vamos embora incentivar para que ela crie mais processos de automação para possivelmente ela assinar ali, mas muito na intenção também de ajudá-la. E quando cai para vendas, é muito pelo um conjunto aí de MQL, PQL, então de informações do cadastro, de qualificação do lead, mais interações dentro da plataforma para poder enviar para o nosso CRM. E quando cai nosso CRM, o nosso time de vendas faz basicamente um atendimento bem 2.0, assim, um atendimento mais próximo ali, a pessoa não pede esse atendimento, mas a gente entra em contato com ela para ver se está tudo funcionando direitinho, se ela teve alguma dúvida, explicar para ela como que funciona os planos da Pluga, trazer a informação para ela que, olha, de acordo com o seu consumo, certamente a sua empresa vai precisar assinar a Pluga, você tem alguma dúvida aí que eu possa tirar para poder te ajudar mais, ou algum outro processo que você queira automatizar, mas você não está sabendo como fazer isso. Então a gente entra muito para ajudar esse cliente, e a gente volta naquela conversa de humanização.
A gente tem um time tanto de atendimento quanto de vendas, que sim, é importante a gente fechar venda ali, mas a gente tem como prioridade ajudar esse cliente, ajudar essa Boa. pessoa que está ali do outro lado. A gente entende que talvez ela esteja aprendendo também sobre automação. Né? Ela está Boa, faz aprendendo, ela está sentido. criando ali a integração dela, mas putz, às vezes ela cria uma integração muito específica e ela pode automatizar outros processos de negócio dela. Então, nossa etapa aí de vendas é muito garantir que o que ela fez está rodando, está certinho, e ajudá-la a identificar outros pontos que podem ser automatizados. Ser realmente um amigo da pessoa ali, um colega de automação. Sim. Boa, legal. E até porque eu entendo que quando a Pluga chegou, o assunto API de comunicação entre dois sistemas era um assunto muito novo. Uhum. Então, uma determinada plataforma ter uma API de comunicação com outra era um assunto específico, certo? E a Pluga entrou assim nadando de braçada, falando assim, não, esses caras não precisam se conversar, é só me colocar aqui no meio, legal que eu resolvo essa linguagem entre os dois. E essas plataformas começaram a ter APIs de comunicação direta. E aí eu entendo que... E aí me chuta a canela se eu estiver falando besteira, tá, Diego? Que assim, eu entendo que vocês tiveram que, a partir dessa primeira experimentação do usuário, começar a descer em níveis de complexidade maior para continuar sendo úteis num contexto onde essas ferramentas começaram a se conversar sozinhas. É nesse sentido mesmo, que dessa complexidade de vocês que vocês tiveram que alcançar? Uhum. A complexidade eu acho que não é exatamente a palavra, Opa. mas integração é o nosso core business, né? A gente respira a integração o tempo todo. É muito comum as ferramentas se conectarem umas com as outras de forma nativa, é assim que a gente chama aqui. Mas como que o nosso business é integração de sistemas, a nossa preocupação é a integração entre esses sistemas, a gente tem preocupações de trazer funcionalidades, trazer features que normalmente uma integração nativa não traria. E aí, Boa. trazendo alguns exemplos aqui. Por exemplo, Excelente. entre CRM e ferramentas de automação de marketing. Normalmente, quando se vê uma integração nativa entre os dois, é muito voltados a pegar informação, criar uma oportunidade ali no seu CRM, sempre que o lead chega a algum status, né? Então, foi identificado que marketing qualificou esse lead, então vou mandar para o CRM. E essa informação retorna quando esse lead é marcado como um ganho. Mas existe toda uma jornada. Ganho ou perdido, né? Boa. Ganhou Mas perdido, existe excelente. toda uma jornada ali no meio que pode ir atualizando esse lead, até mesmo para não criar nenhum conflito de comunicação. Imagina, seu vendedor ali está conversando com esse lead, mas está disparando e-mail marketing de promoção, e seu vendedor está na cara do gol fechando aquela venda, Isso e aí. o marketing É está isso aí. mandando um promo code que, vai prejudicar ali o processo de vendas daquele vendedor. Então é importante ter essa retroalimentação entre as ferramentas. E aí, normalmente, quando é uma integração nativa, ela foca muito no início e no final. Mas existe esse meio do caminho todo aí que pode ter essa troca. Além de outras informações que são muito específicas para cada negócio, e aí precisa-se de uma etapa ali, de um filtro no meio. Então, um outro exemplo trazendo, a gente tem uma funcionalidade da pluga de filtros, em que só vai enviar informações para outros sistemas se um campo, ou então um valor ali for exatamente, ou inclui-se alguma coisa que tenha como resposta a ferramenta. Exemplo, eu quero mandar só pro meu RP somente as vendas fechadas por Pix. Ou então somente as vendas acima de R$ 2.000. Então você consegue criar esses filtros dentro da pluga. Você não sai disparando todas as informações. Então, de novo, nosso core business é integração. A gente, inclusive, fica muito feliz quando um parceiro, uma ferramenta que a gente integra, se preocupa também em fazer integrações nativas. A gente enxerga isso com muitos bons olhos. Você está ajudando a gente a educar o mercado sobre integração. Nossa, que bacana isso, porque teoricamente vocês poderiam olhar isso como uma concorrência, né? Como para vocês deixarem de serem úteis naquela situação, mas não é assim então.
Não, inclusive eu amo quando o parceiro fala de concorrente, quando o parceiro fala de integração nativa. Eu amo quando a pessoa já conhece algum concorrente, já utilizou em outras empresas. Isso nos ajuda, na verdade, né? Faz com que mais Legal. pessoas conheçam o processo de integração. Na Pluga é mais intuitivo, é mais fácil, mas se a pessoa conseguiu entender em outro lugar a lógica, quando chega na Pluga vai ficando muito mais fácil mesmo. Uma pergunta que eu gostaria de fazer também a respeito ainda do processo de vendas da Pluga, mas vocês têm algum tipo de canal de parceiros? Nossa, eu ia Porque perguntar sobre isso. um dos pontos as ferramentas são parceiras, mas vocês têm uma área específica para que os parceiros vendam, tem um programa de parceria estruturado. Tem alguma coisa nesse sentido? Aí eu vou ter que dar um spoiler. Opa! É, Adoro, Consegui. adoro. Hugo, consegui. isso aí. Eu tava tentando tirar esse spoiler desde o ele tava começo, cara. tentando aqui. Olha só, agora furo de notícias. Legal. Hoje na Plug a gente não tem um programa de parcerias definido. Então hoje quando a gente fala de parceiros, a gente está falando muito das ferramentas que a gente integra aqui, mas a gente está desenhando esse processo Opa, que bom. de um programa mesmo de parceiros. Enfim, a gente está identificando ainda o nome, mas de fato é que as pessoas indicam muito a Pluga no boca a boca, sem nenhum tipo de incentivo. Então a gente está nesse momento, literalmente nesse momento, tentando entender quais seriam as motivações, quais outras empresas essas pessoas já são parceiras para poder aplicar na Pluga também. Inclusive, quem quiser conversar um pouco mais sobre isso, me manda um e-mail. Meu e-mail é bem simples, é diego@pluga.co, e vamos embora conversar, porque está super no nosso radar aí desenvolver esse programa de parcerias. E, de novo, a gente quer desenvolvê-lo com pessoas. A gente quer desenvolvê-lo com quem já indica a Pluga, com quem gostaria de indicar a Pluga. Então, está super aberto, a gente está super aberto aqui a bater esses papos. Sabe que eu acho o programa de parceria sempre muito interessante pelo seguinte, né? Por mais que você eduque, por mais que você prepare os seus usuários, por mais que você mostre para as pessoas como é feita a automação, tem uma dureza do país onde nós vivemos. Tem um dado do MEC que me dói o coração. Foi um dado que eu peguei ali logo pós-pandemia. 75% dos jovens que saem do ensino médio público, eles saem sem condição de compreender em texto ou em histórias situações diferentes das que eles vivem. Então, assim, eu vou contar um caso muito rápido que me doeu o coração demais. Né? Eu tenho 2 filhos, o mais velho tem 26 anos, né? E o Vitor não quis tirar carteira de motorista, está tirando carteira de motorista agora, com 26. E ele foi fazer exame psicotécnico. Legal? Tinham 2 rapazes de 18, 19 anos que perguntaram para ele assim: vem cá, o que é escolaridade mesmo? No... O que é nacionalidade? Natural deles não sabiam. Então a gente percebe que, infelizmente, as pessoas. Porque quando a gente pega dentro das empresas situações de profissionais, executivos, que são, do ponto de vista lógico, do ponto de vista educacional, melhor formados, você tem uma situação. Mas existe uma grande parte de pessoas que estão atuando nas empresas que falta para eles um conhecimento base de lógica, Sim. de compreensão de regra de negócio, entendeu? E aí eles não conseguem avançar em processo de automação. Eu discuti isso uma vez com um grande amigo que é da área de BI, por exemplo. Né? Vixe, isso legal? Aí, nossa. Então eu entendo que o processo de parceria é porque, ou por falta de conhecimento, ou por falta de habilidade, ou por falta de tempo, ainda existe muita empresa que vai pegar Pluga, Sim. entendeu? Usar como sua ferramenta para prestar serviço para essas empresas e para esses profissionais que não têm condição de fazer. Chutei na direção certa, Diego? Cara, sim, muito, muito, muito na direção certa. Hoje a gente já vê dentro da Pluga um perfil de usuário que implementa a Pluga para outros clientes. Aí, ó. Então ele usa a nossa plataforma, cria conta para o cliente, faz toda a configuração e fica fazendo ali, acompanhando para fazer algum tipo de manutenção ou coisa do tipo. Então já existe muito esse perfil de usuário. E existe também um outro potencial num programa de parcerias que eu enxergo, que é a confiança da indicação boca a boca, né? Sim. A taxa de conversão quando você... Putz, tô aqui conversando com vocês, pergunto, galera, me indiquem aí um restaurante em São Paulo, porque eu vou para São Paulo semana que vem.
Eu vou confiar muito mais no que vocês me contarem do que eu for buscar num Google da vida. Sim. Se eu for buscar no Google, eu vou ver a avaliação desse lugar, justamente para ver a indicação, né, de outras E pessoas. se for no ABC, a gente até vai junto. É isso aí, se for no ABC a gente vai junto. Oh, bora fechar isso aí. Mês que vem tô em São Paulo, a gente fecha esse encontro. Boa. Demorou. E aí eu tava falando que assim, tava pensando aqui, né? As pessoas contratam a gente enquanto consultoria pra fazer exatamente isso. É isso aí. Então, quantas vezes a pessoa chega na consultoria e fala, cara, ó, eu tenho um RP, mas o que você falar eu troco. Eu tenho uma ferramenta, mas o que você falar eu coloco. Isso aí. Até, e aí, claro que vai dar responsabilidade de cada um enquanto consultoria para colocar algo nesse sentido. Mas o que você falou da lógica faz muito sentido, Hugo. Muito. Muitas vezes você vai fazer uma planilha para fazer o upload de dados no sistema ERP básico. Aí já tem muita dificuldade de você explicar. Não, mas eu posso colocar os dois e-mails na mesma célula? Não pode. Não, mas está separado? Não. Mas está um embaixo do outro? Não. Eu preciso de um banco de dados estruturado. E aí, cara, não era para valer tanto dinheiro, mas hoje isso está valendo dinheiro, porque a gente cobra para fazer isso, cara. É isso aí. Não é verdade? Agora, dá uma dica. Eu já consegui um spoiler. Boa. Mas eu quero agora mais é uma ajuda para o nosso amigo, nossa amiga vendedor, para o nosso amigo gestor. Você já falou alguns exemplos, mas a gente estava meio que olhando sistema por sistema. Agora, para o vendedor, pessoa que quer ela ser produtiva, né? Dá uma dica de como que o vendedor pode se tornar mais produtivo usando Pluga. Se você puder falar nome de ferramenta, eu não sei qual que é a tua due diligence sobre isso, mas dá uma dica de como que a gente pode ser um vendedor mais produtivo usando a automação. Legal. De novo, eu vou ser um pouco repetitivo, pessoal. Tranquilo. Acho que essa é uma dica que eu dou principalmente para vendedores e atendimentos, que é sobre a humanização. Só automatizar um processo depois que ele estiver muito redondo, muito certinho ali, para você pensar em, fazer esse disparo de forma automática. Isso tanto para uso de inteligências artificiais, quanto para uso de integração. Mas uma dica que eu dou para vendedores é, após esse processo bem redondinho ali, é identificar esses pontos que podem ser automatizados para em seguida aplicar nessas integrações. Primeira dica que eu dou, de fato, é usar sistemas. Então, se você é vendedor e ainda está no papel e caneta, cara, o que você está fazendo? É isso aí. Então, use um sistema de CRM, use uma plataforma para poder organizar ali os seus contatos, organizar a sua mente. Não adianta tentar confiar na mente, ainda mais se você tiver bastante oportunidades ali, trocando com bastante potenciais de clientes, eu torço para que isso esteja acontecendo. É muito difícil confiar na sua cabeça para lembrar de fazer um follow-up, para lembrar de marcar uma call, de entrar numa call. Então, realmente utilizar um sistema de CRM é uma peça, assim, chave, fundamental. E aí vai muito de modelo de negócio para negócio, momento de negócio para negócio. Tem negócio que usa já um CRM mais estruturado, como o Pipedrive, Active Campaign, RDCRM, como tem Agenda, como tem negócios que, Diego, estou experimentando aqui, não consigo contratar uma ferramenta de CRM, que é o indicado. Sei lá, usa um Trello, usa um Notion, sabe? Começa, pelo menos para organizar as suas atividades ali do dia, e aí depois migra para um CRM, que aí você vai ter centralizado todas as conversas, todas as interações com aquela oportunidade, e aí depois começa a automatizar esse CRM para poder fazer disparos de mensagens automáticas, para poder fazer automação de tarefas, né? A gente falou aqui de algumas, como exemplo de contratos, de envio de mensagem, etc. Então começa a utilizar esse CRM se você ainda não utiliza, mapeia quais são os pontos que você executa no dia a dia ou trocas que você tem no dia a dia para poder automatizar. E também usa a automatização para ser algo divertido, né? Aqui na Plug a gente tem uma automação que ela é muito, muito assim, com todo respeito aqui acho que foi eu que criei essa automação, não sei. Ou deve ter sido alguém do time, provavelmente foi alguém do time. Mas ela é muito antiga aqui na Pluga. Ela é meio boba até, por isso que eu pedi todo respeito. Que ela basicamente manda. Antigamente, né, quando a gente era full presencial, a gente tinha muito ritual de tocar o sino quando uma venda era fechada. Isso dava um ânimo no time. Um ânimo de, alguém conseguiu fechar aquela venda, difícil e tal. Mas aí fomos migrando para um modelo mais remoto, mais híbrido, e aí foi se perdendo esse tocar do sino, que era um baita motivador.
E é uma integração super simples que a gente fez aqui na Pluga, que voltou com esse espírito, foi pegar uma oportunidade quando ela é marcada como ganha e mandar para o nosso Slack. Né, mandar uma notificação, tipo, uma nova venda foi fechada, parabéns, nome do vendedor, o cliente foi esse, e o valor da venda foi esse, parabéns. Cara, aí o nosso sino vira virtual, né? A gente começou a reagir com os emojis ali do Slack. O bonequinho dançando, sino, e etc, brilho, e etc. Então, entender a automação como parte do processo do seu negócio e que pode ser também divertido, que ele serve para te ajudar, mas que serve também para otimizar, principalmente otimizar isso tanto a nível de processo quanto a nível de ânimo ali com a empresa. Muito bem. Eu preciso confessar uma coisa aqui. Uma vez eu criei uma automação. Nos celulares Apple você tem como automatizar uma tarefa, né? Uhum. E eu criei uma automação com horários alternados para mandar uma mensagem para minha esposa às 4 da tarde. Oi, amor, tudo bem? Que saudade. Aí isso por uns 15 dias melhorou muito meu relacionamento. Aí ela falava assim, nossa, amor, não, eu tô aqui de bobeira pensando em você. E aí... Mas já desativei, né? Já desativei a automação, viu, amor? Era só pra me ajudar. Então, pra você ver, cara, a automação pode ser divertida, pode ser algo que você pode usar no seu dia a dia. Cara, 55 minutos, Hugo. O que a gente faz aqui? Papo bom passa rápido. Falei pra você, rapaz. Ai, meu Deus do céu. Diegão, caminhando pro final, a gente precisa fazer a nossa pergunta clássica aqui. Então, vamos lá. Diego Minoni, afinal, o que não fazer em vendas? Legal. Acho que o primeiro ponto de que não fazer em vendas é desumanizar o seu processo de vendas. Enxergar que é importante sim enxergar que existem ferramentas e que elas estão ali para te servir, que elas estão ali para te ajudar, mas existe um ponto, inteligências artificiais, etc. Mas existe um ponto que a gente nunca pode perder, que é desumanizar. A gente perder essa carisma, perder essa relação próxima, que faz as pessoas confiarem mais na gente. Então, nunca desumanize o seu processo de vendas, entenda pontos que podem ser otimizados, pontos que podem ser melhorados, pontos que a tecnologia pode te ajudar e deve te ajudar, mas sempre enxergue que você está conversando com um ser humano do outro lado e que você também é um ser humano. Então, nunca desumanize o seu processo de vendas. Essa é a dica que eu daria. Show de bola, show de bola. Hugo, considerações finais, meu amigo? Cara, eu quero só agradecer ao Diego, cara, porque assim, realmente, a oportunidade de fazer aqui o que não fazer em vendas, a gente tem se aproximado de empresas que estão no nosso coração, de profissionais que vêm para o nosso coração depois, né? Porque atrás dessas grandes marcas e dessas empresas que a gente usa, que a gente gosta, estão profissionais como você, Diego, que aí, igual você falou, quase fundador da Pluga, né? E que há tantos anos está aí dentro e movimentando uma empresa que efetivamente faz a diferença nos clientes pelos quais ele passa. Eu quero te agradecer por você ter dado spoiler aqui pra gente também, em primeira mão. Assim, né, Pluga vai abrir programa de parceiros. Fala assim, primeiro... Opa! Obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu carinho e obrigado pela tua energia, viu? Muito bom, papo muito bom. Obrigado mesmo, valeu. Diegão, considerações finais e também como que o pessoal te encontra nas redes sociais, enfim, como é que faz para falar com você? Legal. Bom, primeiro de tudo agradecer de novo pelo convite, pessoal. Fiquei muito feliz aí, Luiz, Hugo, pela oportunidade de trocar com vocês um pouquinho sobre automação, um pouquinho sobre vendas aqui no papo, no podcast. E para quem quiser me encontrar em redes sociais, eu confesso que eu não sou tão atuante em Instagram, TikTok, ainda vou chegar nesse momento, tá? Ainda não tô lá, mas no LinkedIn, quem quiser me encontrar é o meu nome e meu sobrenome, Diego Minoni, só me procura lá. E também quem quiser trocar uma ideia, marcar uma call, eu realmente me preocupo muito com a parte de humanização, eu tô sempre muito disposto a bater um papo. Então, só me mandar um e-mail que a gente agenda. É diego@pluga.co, sem o M no final mesmo. Show de bola, show de bola. Hugão, então, finalizando aqui o 34º episódio. É isso aí. Muito bom, conteúdo maravilhoso. Todas as semanas estamos online, estamos aqui na Vesa TV, o pessoal com a estrutura maravilhosa, esperando você, empresa, a patrocinar, a fazer parte aqui do nosso programa, do nosso podcast também. E como é que faz para te encontrar mesmo, Hugo?
Hugo Palestrando. Você me acha como Hugo Palestrando no LinkedIn, Hugo Palestrando no Instagram também. Poxa, eu quero que o Hugo e o Luiz vá lá na nossa empresa fazer uma palestra, um treinamento, um workshop sobre todas essas doideiras que vocês falam sobre vendas. É só mandar mensagem aí, a gente junta, faz um pacote bem legal para você. Show de bola, show de bola. Então vamos lá, finalizando o nosso 34º episódio. Luiz Schmitz, você também me encontra no Instagram, no LinkedIn, no TikTok. Os cortes desse programa muito provavelmente nas próximas semanas sairão nas nossas redes aqui também. E você assiste esse episódio também ao vivo às terças-feiras, 21h30 em vesatv.com.br ou no canal do YouTube também. No canal do YouTube da Vesa TV também tem lá uma playlist O Que Não Fazer em Vendas com todos os nossos episódios. É isso aí. Obrigado pela tua audiência. Esperamos você aqui semana que vem. Um abraço e até o próximo programa. Obrigado. Valeu, mais. Gente. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.